Você sabia que 80% dos brasileiros, como eu acabei de dizer ali, são sedentários e que esse é um dos principais motivos da obesidade no país? Para falar mais sobre os riscos de não se mexer, eu recebo o médico do esporte João Antônio da Silva Júnior e o personal trainer Guilherme Lara Braga. E você sabe, nessa quarta-feira a gente está ao vivo, você pode ligar 3209-3301 ou mandar o seu e-mail semprefeliz@redesuper.com.br, mandando a sua pergunta, o seu comentário, porque eles respondem suas perguntas daqui a pouquinho. Tudo bom, queridos? Obrigada por terem vindo. Obrigado, boa noite. Mas vocês são até meio parecidos, assim, né? No estilo. E não são nem conhecidos, não se conheciam. Não, nos conhecemos agora. Somos bastidores ali agora. Que bom, que bom. Bom demais ter vocês. E sempre, toda quarta-feira aqui no programa, a gente fala sobre algum assunto relacionado à nossa saúde. E por mais que a gente até falou ali, né, conversando com a Ana Lúcia, a mídia tem falado tanto, né? Existem tantos programas que falem disso sempre, a gente mesmo aqui fala muito sobre isso, ainda um número altíssimo de sedentários no país. Por que isso, doutor João? É bastante alta, né? Como você mencionou, a atividade física é um fator muito importante hoje quando a gente fala de saúde, de uma maneira geral, mas é preciso que as pessoas elas passem, né, da contemplação, da pré-contemplação, para ação, né? Elas precisam, né, começar de alguma maneira na atividade física. Eu acho que isso é o mais complicado. Às vezes, tirar a pessoa da comodidade do dia a dia, né? Porque é muito bom você estar no sofá assistindo TV, é muito bom você poder comer de tudo, né? Ficar ali assistindo um joguinho de futebol, né, com os amigos, batendo papo. Você mudar essa rotina, né, para começar uma atividade física é a parte mais complicada. Até porque os efeitos agudos da atividade física, né, podem gerar algumas sensações desconfortáveis. Toda pessoa que já foi na academia pela primeira vez, né, chegou lá, encontrou o personal, passou a primeira vez a série, né, no outro dia acordou com certeza com algumas dores. Então esses primeiros dias de adaptação são complicados e talvez isso dificulte um pouquinho as pessoas praticarem mais atividade física. São considerados sedentários aqueles que não fazem nada? Porque esse número é muito alto, né? Ou aqueles que fazem obviamente, porque tem gente que acha que o futebol de fim de semana é suficiente, na verdade até mais perigoso, né? Eu queria que você falasse também sobre isso daqui a pouco. Como é que é essa questão, quem entra aí no sedentarismo? Então, pesquisas recentes comprovam que da Organização Mundial de Saúde, que é o maior termo da maior vamos dizer assim, organização responsável pela saúde do mundo, recomenda fazer 5 vezes por semana 30 minutos de atividade física. Por isso que é muito considerado muita gente que é sedentária. Às vezes o pessoal que só faz final de semana, ou 2 vezes. Faz 2 vezes, às vezes é considerado sedentário por esse fato. Mas não deixe, porque a gente tem que falar, não precisa fazer atividade física nenhuma. Se ele está fazendo, tá bom, está ajudando. Mas o recomendável é que faça 5 vezes por semana 30 minutos de atividade física. Ah, ok. É bom a gente colocar uma diferença que às vezes pra gente é coisa simples, mas para quem não é da área pode não ser tão fácil assim diferenciar, que é a diferença entre atividade física e exercício físico. Atividade física é qualquer atividade que gera dispêndio de energia, ou seja, se eu me levantar desse sofá e caminhar até o outro lado desse estúdio, eu vou estar fazendo uma atividade física. Exercício físico é uma atividade física planejada, né? Sistemática, né? Regular, em que você vai ter uma orientação de um profissional de educação física, né, acompanhando a evolução. Então, é como o Guilherme falou, a recomendação mínima, né, para que a pessoa tenha um hábito de vida saudável quando se trata de atividade física é fazer 150 minutos por semana, né, que são as 5 sessões de 30 minutos, mas que podem ser, né, claro... 3 de 50? 3 de 50, podem ser reorganizadas de acordo com a disponibilidade de cada um. Então, toda pessoa que está fazendo menos que isso, provavelmente está fazendo menos do que ela precisa, né, em termos de atividade física. E é claro, como o Guilherme acabou de falar, é melhor do que nada, né? Quem faz menos é melhor do que nada, mas ainda não é o ideal para que você tenha um resultado físico. Por isso que eu comentei da diferença das duas coisas. Quanto mais ativo você é no seu dia a dia, melhor, sem dúvida nenhuma.
né? Ou seja, se eu deixar de usar o elevador e usar a escada, né? Se eu deixar de ir para o trabalho de carro e puder ir de bicicleta, né? Eu vou estar sendo uma pessoa mais ativa, eu vou estar gastando mais energia no meu dia a dia. Isso é bom para a minha saúde, né? Mas o que é recomendado é que, além de ser mais ativo, as pessoas procurem ter a prática de exercícios também incorporados no seu dia a dia. Esse seria o ideal. Ok, estão chegando perguntas aqui dos telespectadores, eu vou começar a fazer para vocês, só que antes eu vou fazer uma pergunta para o Guilherme. Guilherme, na academia, você já percebeu que muitas pessoas, como o Dr. João Antônio falou, chegam, fazem aquele primeiro dia super animadas e tal, depois elas começam a achar, nossa, tá difícil, tá doendo. Há muita desistência ainda na academia, Sim, Guilherme? com certeza. Sempre, qualquer coisa é motivo para a pessoa desistir da atividade física. Às vezes fala que está trabalhando muito, que está sem horário, que o filho não deixa vir na academia. Tá calor demais, ou então está chovendo. Tá calor, tá chovendo, tá frio. Sempre tem algum motivo para dar uma desculpa para não ir na academia. A gente tenta, no máximo, conversar com o aluno, ver um horário melhor para ele, mudar sempre a ficha. Motivar animais, recomendar atividades aeróbicas, como spinning, jump, localizada, depende do aluno. Mas a gente tenta focar o máximo para ele não deixar de ir na academia, pelo menos 3 vezes na semana, né? Fazendo 50 minutos ou todo dia, se for o caso dele. E o bom é que tem tanta variedade, né, de atividade física, de exercício físico, na verdade, né, doutor João? Que a pessoa pode encontrar aquela que ela gosta mais, né? Com certeza ela precisa experimentar. Aquela que ainda não sabe ou acha que não gosta, tem que experimentar a todas, um pouquinho de cada, né, para descobrir. Bom, a caminhada é algo muito interessante, que é acessível a todo mundo, apesar de, infelizmente, né, a gente vai para a rua, tem a questão da poluição, mas a gente pode escolher um horário, né? De manhã é melhor? Ou não faz muita diferença? Isso depende muito do lugar. Do lugar, da preferência de cada um, do hábito, né, de cada um. Tem gente que se sente mal de manhã para fazer atividade física, gosta de praticar mais à noite. Então, acho que isso acho que pode ser adaptado para cada um. Existem alguns estudos recentes que tentam, né, ver se há diferença entre essa prática de horários, mas eu acredito que o mais importante não é o horário, o importante é você fazer independente do horário. Ok. Tem aqui uma pergunta do Lucas Maia, ele pergunta qual a frequência ideal para fazer caminhada. Vocês falaram já sobre a questão do tempo, mas diluindo para ele aí mais uma vez a informação. O que a gente recomendou, se possível, tiver como fazer todos os dias, uma frequência, uma caminhada regular, não fazer ela nem muito devagar, né? Porque senão você vai fazer aquela coisa muito lenta, que não vai ter uma ativação, um sistema, vamos dizer assim, um condicionamento físico ideal não vai ser tão exigido, não vai ser tão interessante. Então, fazer uma caminhada moderada, pelo menos, vamos por 5 vezes na semana, por 30 minutos, ou 3 vezes por 50 minutos. Tem mais uma pergunta sobre caminhada aqui, da Cleusa. Ela pergunta o seguinte: eu posso caminhar todos os dias com meu filho de 12 anos, uma vez que o mesmo está acima do peso, com 54 quilos? Beijo para vocês. E aí? Eu diria que é uma boa a atividade física, quando ela é realizada, né, com uma certa sociabilização também, né? Você tem uma companhia, é um estímulo a mais, né? Para você continuar fazendo atividade física. Então, se ela quer que o filho mude, né, os hábitos de vida, com certeza ela dando o exemplo, vai ser muito mais fácil de que ele mude essa rotina. E tem que fazer mesmo, né? Porque 54 quilos, 12 anos, não está falando a altura dele, mas parece que está bem acima do peso, né? Provavelmente. Provavelmente. Então tem que caprichar, mudar os hábitos alimentares dentro de casa e partir para a caminhada. A gente sabe que é muito bom fazer caminhada, mas existe o risco de quem faz atividade física sozinho, né? São várias questões, a gente vai voltar a falar um pouquinho também sobre a questão até do próprio tênis que a pessoa utiliza, mas em algumas cidades brasileiras, como Belo Horizonte, por exemplo, principalmente nas capitais, as prefeituras estão montando as chamadas academias populares. Apesar de ser uma opção gratuita e, por isso, acessível à população, existe um grande risco, já que muitas pessoas não têm consciência da forma adequada de se exercitar. Vamos ver. Deixar a vida sedentária e entrar em forma é o desejo de muitos. E não é preciso ficar apenas na vontade. A Academia Popular
permite a prática de exercícios ao ar livre e de graça. Além de você respirar o oxigênio, você está fazendo um exercício físico, né? Então, eu acho muito saudável, por isso venho todas as manhãs. Roberto é uma dessas pessoas. Quando percebeu que estava um pouco acima do peso, partiu logo para os exercícios. E agora tem um único objetivo: emagrecer, chegar no Natal, pelo menos, mais magro, né? O problema é que muitas pessoas praticam exercícios sem saber a forma correta de utilizar os aparelhos. Segundo este professor de educação física, fazer atividade sem orientação adequada pode ser prejudicial à saúde. O ideal é que tenha um profissional para fazer uma avaliação física, para ter todo um diagnóstico daquela pessoa, com histórico de lesões, com histórico de algum tipo de doença, para conseguir fazer sem correr nenhum tipo de ter algum tipo de lesão, né, nenhum risco de ter lesão ou algum tipo de doença mais séria que pode ser agravado também através da atividade física. Ana Clarinda parou de usar alguns aparelhos por causa de uma dor nas costas. E agora, com a orientação do professor, já sabe a importância de se exercitar corretamente. Da mesma maneira que esses aparelhos, eles são bons, mas se você não fizer adequadamente, ele pode causar algum tipo de lesão. Mara Lúcia e Maria da Conceição, que passavam pela praça, aproveitaram a oportunidade para fazer uma atividade rápida. Mas de bolsa? Não tá certo porque a bolsa, estando assim do lado, ela incomoda, né? E a gente não tá tão livre, né? Para fazer os exercícios. Hoje eu vim aqui e vou fazer compra, eu vim com a bolsa. Mas sempre que eu venho aqui, eu venho sem bolsa. A bolsa vai ter uma carga, uma sobrecarga na pessoa, então se aquilo não foi pensado como treinamento, pode ser prejudicial para as articulações da pessoa também. O pequeno Carlos Eduardo gosta de brincar nos aparelhos da academia, mas o professor alerta para os riscos. Primeiro, a aparelhagem, né? Ela não é apropriada para criança, né? Então, se você for olhar, ela tá ali, mas o aparelho é muito maior que ela, então corre o risco dela machucar ou cair. Então, fica a dica. Procurar um profissional sério, um profissional adequado para realizar esse tipo de atividade física.